You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I've had, I can't tell you how many cups of coffee in my life, and this is one of the best. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O tema dessa semana é uma das séries de TV mais revolucionárias da história. Aquela série que você, de uma certa forma, pode até dividir a história das séries de TV entre antes e depois dela. Eu estou falando de Twin Peaks, uma série que teve apenas 2 temporadas, foram exibidas nos anos 1990 e 1991, a primeira temporada com apenas 8 episódios e a segunda com 22. Twin Peaks foi criada pelo David Lynch junto com o Mark Frost. David Lynch já tinha uma carreira meio que consolidada no cinema. Ele havia estreado no final dos anos 70 com o filme Eraserhead, depois tinha feito O Homem-Elefante, filme que chamou muita atenção, ganhou muitos prêmios. Dirigiu também a adaptação cinematográfica de Duna e em 1986 dirigiu Veludo Azul. Veludo Azul eu cito aqui porque ele tem uma ligação direta com Twin Peaks. Muito do que você viu na série, de uma certa forma o embrião está lá em Veludo Azul. Por quê? A história acontece na cidade de Twin Peaks, uma cidade aparentemente tranquila, pacata, mas que por trás dessa normalidade, dessa paz toda que você vê nas casas, nas ruas, nas praças, esconde algo tenebroso, algo terrível. E a série começa já com a morte de uma garota, Laura Palmer, que era a queridinha, namoradinha da cidade, e todo o mistério em torno da morte dela. Mas por que Twin Peaks é assim tão revolucionário? Primeiro, por ter levado para o horário nobre da televisão personagens completamente fora do convencional. Isso já é um ponto positivo a favor da história. Mas uma outra coisa torna ela mais revolucionária ainda. Até então, as séries de TV tinham seus episódios que eram completamente isolados, eram histórias separadinhas, e Twin Peaks introduz um elemento novo nesse contar histórias numa série de TV. As histórias elas iam se completando, um episódio trazia elementos que se completavam com elementos do episódio seguinte, e era como se fosse uma longa história divididas em capítulos, em partes, coisa que até então não existia. Cada história era isolada da outra, cada episódio era isolado da outra. É como se Twin Peaks fosse, de uma certa forma, uma novela, no sentido de que a história maior era o mistério em torno do assassinato da Laura Palmer. E ao longo desses 30 episódios que ela teve, você ia acompanhando toda a vida das pessoas naquele lugar, a investigação, a consequência daquela morte, como aquilo afetou a vida das pessoas, mexeu com os amigos dela, com os pais, com todo mundo, e a cada novo episódio, mais um pedacinho daquela história era contada. Até aquela época não se fazia isso em televisão. A própria maneira como a série era mostrada, a história era contada, os enquadramentos, os movimentos de câmera, muito trazido da experiência do David Lynch, que dirigiu vários desses episódios, a experiência dele no cinema, o universo que ele criou no cinema, ele conseguiu transportar para a televisão. E Twin Peaks volta à baila agora por conta do lançamento do box com as 2 temporadas em Blu-ray e pelo anúncio da volta da série à TV no ano que vem. Já foi anunciado que ano que vem, em comemoração aos 25 anos do fim da série, a série terminou em 1991, em 2006 eles vão colocar no ar, o David Lynch vai dirigir praticamente todos os episódios, eles vão levar ao ar uma 3ª temporada de Twin Peaks. Então, se você não sabe ainda quem matou Laura Palmer, ou mesmo se você já sabe, mas caso queira saber como foi que ela morreu, em que circunstância e todas as consequências dessa morte,
Twin Peaks é sempre um universo muito legal, muito interessante, muito curioso para ser visitado. E que, por conta da volta da série no ano que vem, vamos ainda ouvir falar muito dela. Até o próximo Cinemarden.